capítulo 5, o porquê do vegetarianismo. Este livro é um livro que foi feito por Edson Ramos de Siqueira, este autor que é um engenheiro agrónomo com uma pós-graduação em produção animal. A alimentação e evolução espiritual apresenta-nos um estudo profundo sobre a relação existente entre a alimentação e a nossa evolução espiritual, que é o grande objetivo da vida. A sua análise vai nos fazer compreender que a prática dos ensinamentos espíritas irá inevitavelmente levar-nos a mudar a maneira como nos alimentamos e ampliando assim a nossa responsabilidade perante a vida. Henrique Slevisch, em parecer apresentado ao Conselho Regional de Nutricionistas, relatou que podem ser várias as causas que levam à adoção de uma dieta vegetariana: ética, saúde, filosofia, preocupação com o meio ambiente, espirituais e religiosas, entre outras. Segundo ele, religiões como o Adventismo, Budismo, Espiritismo, Hinduísmo, Jainismo e Zoroastrismo sugerem a adoção de uma dieta vegetariana. Precisamos nos consciencializar que, de maneira geral, os hábitos alimentares da maioria dos humanos podem dificultar, de um lado, ou serem incompatíveis do outro, com o anseio de se galgar degraus na escala da evolução espiritual. Em que circunstâncias os hábitos alimentares podem dificultar a evolução espiritual? Quando nossos hábitos pressupõem o consumo de alimentos e produtos que sabiamente prejudicam a saúde. Exemplo: bebidas alcoólicas, cigarros e outras drogas, alimentos industrializados com teores importantes de aditivos químicos insalubres, alimentos contaminados com agrotóxicos e outros resíduos maléficos à saúde, como antibióticos e hormonas, dietas desbalanceadas e ingestão em quantidade exagerada, ultrapassando as necessidades diárias do organismo, ingestão excessiva de açúcar e sal. Nós podemos aqui criar duas situações. Com todos estes hábitos e vícios, vou pegar nos vícios do álcool, do tabaco e das drogas, nós estamos cometendo um suicídio que é voluntário. Aos poucos nós vamos matando o nosso corpo físico. No que se refere aos alimentos que levam realmente estas hormonas, nós somos suicidas inconscientes, porque nós compramos as coisas, os alimentos, e como infelizmente nem toda a gente pode ter a sua hortinha e comprar produtos biológicos, estamos a ingerir realmente essas toxinas todas e estamos a criar em nós também a doença do nosso corpo físico. Portanto, aqui eu considero que haverá um suicídio involuntário. Situações desta natureza associadas ao prevalente estresse, ao sedentarismo e a outros fatores ambientais predispõem o organismo a desequilíbrios energéticos e orgânicos, tornando-os suscetível às mais variadas doenças. Enfermidades do corpo são reflexos de uma alma doente, que por sua vez bloqueia parcial ou integralmente o processo de evolução do espírito. Comportamento harmónico e equilibrado é o resultado de um trabalho mental de longínquo prazo por parte do espírito. Se cultivamos hábitos inadequados, é sinal que não aprendemos que o corpo tem que ser respeitado como um templo divino
que não expandimos suficientemente a consciência, a ponto de nos convencermos que somos suicidas inconscientes, como com tanta propriedade nos ensinou André Luiz, através do seu próprio exemplo, na sua magnífica obra Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier. No capítulo 5, há um diálogo entre Lísias, visitador do Serviço de Saúde da Colónia Espiritual Nosso Lar, e André Luiz, na ocasião, em recuperação no hospital, após ter sido resgatado no umbral, onde ele permaneceu durante 8 anos. Disse Lísias, examinando o perispírito de André: a zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias, com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra características de esgotamento prematuro. Sabe o irmão o que significa isso? Respondeu André: sim, o médico esclareceu ontem que devo esses distúrbios a mim mesmo. Portanto, por todas as atitudes, o segredo que ele teve enquanto encarnado. André entender então o porquê de ter sido, com tanta insistência, chamado de suicida durante sua permanência no umbral, fato que o incomodava bastante, já que lutara pela sobrevivência do corpo físico quando acometido pela doença que provocou seu desencarno, portanto, sua morte. E temos aqui uma chamadinha de atenção na nota dos editores. Quando o autor utiliza o termo umbral, não se refere a um local, mas à exteriorização de um estado de consciência. Estudar a questão 1011 do Livro dos Espíritos. E o que nos diz a questão 1011 do Livro dos Espíritos? Um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos de acordo com os seus méritos? As penas e gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um traz em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda a parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina uns ou a outros. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, segundo o grau de evolução do mundo que habitam. Por tratar-se de uma questão essencial para o nosso despertar, transcrevemos na íntegra uma colocação de Lísias para André. Recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na Terra. As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo, mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro género de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de reflexão. Resultado: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões erram em todas as direções, nos círculos imediatos à crosta planetária, constituída de loucos, doentes e ignorantes. Acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Muitos afirmam que hábitos alimentares nada têm a ver com crescimento espiritual. O que importa é a aplicação dos preceitos evangélicos. Sem dúvida, o aprimoramento moral é o ponto central da evolução do ser, mas os hábitos quotidianos
refletem o grau de amadurecimento do espírito. Se cometemos erros que afetam a saúde, sobretudo conhecendo as consequências, podemos nos considerar, no mínimo, indisciplinados e irresponsáveis perante a espiritualidade superior, que nos concedeu um veículo carnal, fisiologicamente complexo e delicado, para que pudéssemos cumprir a missão de aprendizado no planeta. Porque tentamos destruí-lo, mesmo que inconscientemente. Porque nos vangloriamos de hábitos que tanto a ciência médica como a da nutrição já demonstraram ser perniciosos. Porque uma minoria da sociedade humana que procura agir corretamente em relação ao comportamento de ingestão é criticada por alguns e, em muitas ocasiões, segregada por uma maioria inconsciente. Porque os mídia veiculam campanhas publicitárias de produtos que sabe serem prejudiciais à saúde humana. E por que são fabricados estes produtos? Por mais que buscássemos, jamais encontraríamos uma justificativa plausível, levando facilmente à conclusão que se trata de patologia da alma, ficando assim estabelecida a conexão entre hábitos e costumes com a evolução do espírito. De qualquer forma, sem inclusão na discussão dos alimentos oriundos da morte dos outros animais, as pessoas que optam pelo cometimento dos erros abordados prejudicam a si mesmas, exclusivamente. Por isso, consta no subtítulo acima o verbo dificultar. Incompatibilidade é algo mais profundo e sobre isso trataremos a seguir. Em que circunstâncias os hábitos alimentares podem ser incompatíveis com a evolução espiritual? Quanto mais perto o alimento estiver da energia natural do Sol, mais elevados serão os valores de todos os seus componentes para o organismo humano. Aqui temos a nossa alimentação biológica, aquela que não leva mesmo os químicos. E diz-nos Berner, médico europeu citado por Cousins: a ingestão de vegetais liga a humanidade às forças cósmicas e permite que nada encubra o sistema nervoso. A incompatibilidade da alimentação com a evolução espiritual plena se faz presente quando inserimos em nossa dieta o primitivo hábito de ingestão de produtos oriundos da morte de animais, bem como a utilização de suas peles ou couros em peças que compõem nossas vestimentas e calçados. Perguntar-se-ia, porquê? Haveria alguma relação desse hábito culturalmente disseminado pelo mundo com os ensinamentos constantes do Evangelho? Vejamos. Os espíritas sabem que os espíritos originam-se simples e ignorantes. Simples, porque no princípio encarnam-se em corpos físicos da mesma forma, simples, organismos unicelulares. Ignorantes, pois, a origem espiritual é o marco zero do aprendizado holístico. Iniciam a partir de então sua trajetória evolutiva e gradativamente vão subindo os degraus da escala zoológica, até que atinjam a condição espiritual de encarnar-se em corpos físicos humanos. Dessa afirmação, depreende-se que todos os animais são nossos irmãos menores. Realidade que permite concluir que existe sim conexão entre o uso de produtos oriundos do sacrifício de vidas animais e nossa evolução espiritual. Os capítulos 9 e 11 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec nos trazem indicativos que fazem pensar. No capítulo 9, Bem-aventurados mansos e pacíficos, Hahnemann assevera: segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza,
o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente ou que para isso exigiram muita perseverança. Isto significa que somos comodistas. Trazemos como parte de nossa herança espiritual uma série de hábitos inconvenientes, adquiridos ao longo de nossas incontáveis reencarnações. Muitos se tornam paradigmas seculares ou mesmo milenares, difíceis de serem mudados, pois passaram a compor o património cultural de uma fação significativa da sociedade humana terrena. Então, corroborando Hahnemann, é mais fácil permanecer assim do que tentar qualquer modificação em nosso comportamento. Aproveitamos a oportunidade para transmitir importante informação. O espírito Hahnemann, encarnado, fora o médico alemão, responsável pelo nascimento e desenvolvimento da homeopatia. Conforme relato de Hermínio Miranda, constante do artigo, o apóstolo da medicina espiritual, o venerado médico, retornou à pátria espiritual às 5 horas da manhã do dia 2 de junho de 1843. Apesar dos seus 88 anos de idade, estava forte, ativo, lúcido e bem disposto, mas provavelmente chegara o tempo de regressar, pois novas e importantes tarefas o esperavam. A curto prazo, a implantação da doutrina espírita, cuja equipe a excelsa iria integrar, e a prazo mais longo o preparo da medicação fluídica, e em seguida o tratamento puramente espiritual que ainda serão trazidos à Terra. Àquela altura, o professor Hippolyte Léon Denisard-Rivail, portanto Allan Kardec, não completara ainda 39 anos de idade e somente 11 anos depois começaria a se desdobrar a sua missão, sob a supervisão de uma constelação de espíritos admiráveis. Hahnemann estava entre eles. Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao início do capítulo 9, no item Injúrias e Violências, lê-se a frase de Mateus no versículo 21-22. Ouvistes quem foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Allan Kardec comentou: Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os semelhantes. Mais adiante, Kardec afirmou: quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem espezinhados pelo forte e violento. Pesquisando um pouco mais e pegando na questão 723 do Livro dos Espíritos, Kardec propõe a seguinte pergunta aos mesmos: a alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? E os espíritos responderam: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece, portanto morre. A lei da conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclama a sua organização. O que é que nós podemos, portanto, entender aqui da carne alimenta a carne? É evidente que nós temos que nos alimentar, como sempre, das nossos, e fornecer de nutrientes necessários ao nosso corpo físico, que é a tal proteína que a carne nos dá.
Mas hoje em dia, e até porque nós conhecemos alguns atletas de nome que são vegetarianos, que não comem carne. Isto porquê? Porque nós também podemos ir à proteína das leguminosas e também dos vegetais, procurar precisamente essa proteína animal. Portanto, às vezes nós dizemos, vai ser complicado eu deixar de comer carne, então eu vou passar a comer mais feijão, mais grão, mais lentilhas, portanto, mais leguminosas, e aos pouquinhos eu vou pondo a carne de lado. E diz ainda Kardec que o espiritismo deveria ser revisto e ajustado aos conhecimentos trazidos pela ciência humana, devendo caminhar de mãos dadas com ela, desde que seus axiomas não fossem feridos. E quais são esses axiomas? Portanto, essas verdades. São basicamente o amor como caminho, a evolução como meta, a razão como bússola e a reencarnação como instrumento pedagógico. Cabe, portanto, a cada um de nós fazer paulatinamente a mudança, assim o queiramos. Que assim seja, e dá por terminado este capítulo